Olá pessoal, bora conhecer um pouco mais sobre funções orgânicas? Todo mundo lembra que existem para nós as funções chamadas de funções oxigenadas e também as que nós conhecemos como funções nitrogenadas. Todo mundo lembra desses detalhes? Vamos reconhecer, vamos conhecer essas funções e vamos dar uma relembrada? Vamos lá, roda a vinheta pra gente aí, vamos lá! Para nós novamente, galera, o que nós conhecemos como um álcool, que é a primeira que eu vou falar com vocês, eu estou anotando assim, ó. Para nós, um álcool é necessário que nós tenhamos uma hidroxila ligada a um carbono chamado de carbono saturado. Todo mundo lembra o que é um carbono saturado? O carbono saturado, galera, é aquele que apresenta para nós 4 ligações simples. Isso é o que nós conhecemos como um carbono saturado. Professor, mas calma aí. Para ser um álcool, é necessário que a hidroxila esteja ligada a um carbono saturado. É exatamente isso. Se nós tivermos um carbono, galera, com todas as ligações simples e um OH pendurado nesse carbono, nós estamos diante de uma função orgânica chamada de álcool. Todo mundo lembra que dentre as novidades que aparecerá para nós, todos os álcools apresentam para nós uma terminação que nós chamamos de ol. Então quer dizer que os álcoois, para nós, uma terminação agora diferente do hidrocarboneto, ele apresentará uma terminação ol. Vamos ver como fica essas nomenclaturas? Bora para alguns exemplos. Vamos lá. Aqui novamente, galera, nós temos os prefixos que são utilizados para nós nomearmos todos os compostos orgânicos. Vocês lembram disso? Se nós tivermos então um carbono e que esse um carbono eu tenha um OH pendurado nele, vocês lembram que esse composto para nós ele seria o que nós conhecemos como match, ligação simples an, e a terminação para nós ficaria ol. Lembrando que todo álcool ele apresenta uma terminação ol. Se nós tivéssemos, galera, dois átomos de carbono, vê se você concorda, ó. Se eu colocar por acaso um OH pendurado aqui, você consegue enxergar que para esse carbono do lado esquerdo está faltando 3 hidrogênios e aqui faltam 2 hidrogênios? Como existem 2 carbonos, o prefixo que nós vamos utilizar seria et. Então, o nome desse composto seria et, como são ligações simples an, e todo álcool termina com ol. Se você reparar, esse álcool também, aqui nós temos como se fosse um radical etil. Se em uma prova eles colocarem com o nome do radical, apareceria assim, ó, álcool etílico, etílico. Essa terminação, galera, ílico, é utilizado quando nós temos um radical. Se você analisar, aqui tem um CH3, ó, chamado de radical metil. Esse composto para nós, ele também poderia aparecer com a nomenclatura de álcool, como é o radical metil, apareceria álcool metílico. É importante conhecer esse detalhe. Agora imagine, galera, que a cadeia carbônica, ela apresente para nós mais do que 2 carbonos. Se eu tiver mais do que 2 carbonos, 3 em diante, repare que o álcool, o OH, a nossa hidroxila, ela poderia estar pendurada no carbono de número 1, ou ainda, ela poderia estar pendurada no carbono de número 2. Professor, mas calma, o que vai aparecer de diferente para nós? Existe aqui, galera, uma posição diferente dessa hidroxila. Eu quero que você perceba que esse composto, o nome dele apareceria assim, ó, prop, ligação simples an, no carbono de número 1 tem um álcool pendurado. Ele para nós é o propan-1-ol. Ou ainda, poderia aparecer em provas, ó, com um propanol. Professor, calma aí. E nesse caso aqui, galera, vê se você concorda comigo, ó. O álcool ou a hidroxila, ela agora está pendurada no carbono de número 2. O nome desse composto, ele apareceria assim, ó. 3 carbonos prop, ligação simples an, no carbono 2 tem um álcool pendurado. Ele para nós é o propan-2-ol. Ou ainda, poderia ser o que nós conhecemos como 2-propanol. Professor, eu preciso completar com hidrogênio? Sempre, galera. Não esqueça de completar com os hidrogênios essa estrutura desses compostos quando vocês estiverem montando. Lembre que todo carbono, ele é para nós um elemento químico chamado de tetravalente, que ele precisa fazer 4 ligações para eles se estabilizarem. Tudo bem até aqui? Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Pois não, fique à vontade. Professor, por que nesse caso ficou o propan-ol e nesse caso o propan-2-ol? Por que nesse caso não ficou? Olha isso, galera. Se eu tiver apenas 2 carbonos, repare que o OH está pendurado no carbono 1. Se eu tivesse feito o contrário, se eu coloco o OH para o lado de cá, a minha cadeia carbônica seria numerada da esquerda para a direita.
Nesse caso, ó, 1, 2. Eu quero que você perceba que tanto faz estar pendurado do lado direito ou do lado esquerdo. Para nós é a mesma coisa, é o mesmo composto. Essa numeração você só precisa colocar quando a cadeia carbônica tem 3 carbonos ou mais. Tranquilo até aqui? Vamos para mais alguns exemplos? Professor, eu entendi tudo que você mostrou até agora. Mas e se nós tivéssemos o contrário, Eva? Calma. Como assim o contrário? E se em uma questão ele solicitasse, professor, para eu montar o butan 2-ol. Calma, butan 2-ol? Vê se você concorda comigo, galera. But é o prefixo para 4 carbonos. Quer dizer que essa estrutura ela vai ter 4 átomos de carbono. Se você que está montando, você pode contar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. No carbono de número 2 tem um OH pendurado. Lembrando que IAM é o que nós conhecemos como aquele infixo de ligações simples. Então nós temos todas as ligações simples e o OH está pendurado no carbono de número 2. Mas você ainda está perguntando assim, ó, professor, e se eu tivesse montado essa estrutura contando da direita para a esquerda? Galera, é a mesma coisa. Só que nesse caso agora, a hidroxila, que é o OH, estaria pendurado nesse carbono. Eu quero que você perceba que aqui faltam 3 hidrogênios, aqui falta 1, aqui faltam 2 hidrogênios, aqui faltam 3. A mesma coisa, aqui faltam 3, faltam 2, falta 1H e aqui faltam 3. Esse composto é exatamente igual àquele. Se você estiver em uma prova e ele te deu o nome, você conta por onde você quiser. É importante que você lembre desse detalhe. Professor, o que é mesmo? Galera, isso aqui é para mais, hein? O que é mesmo um carbono chamado de carbono quiral? Ou, professor, chamado de carbono assimétrico? Galera, um carbono quiral ou carbono assimétrico é aquele que apresenta para nós 4 ligantes diferentes. Vê se faz sentido, ó. Esse carbono de número 2, ele seria chamado de um carbono quiral. Repare que esse grupo que está aqui para cima, o hidrogênio, é diferente desse grupo aqui para baixo, que é um OH hidroxila, que é diferente desse CH3 para o lado esquerdo, que é diferente desse CH2 e CH3. Tomem cuidado para você não pensar que é só o carbono para a direita e o carbono para a esquerda. É esse grupo inteiro que está nessa ligação. Então esse grupo, como se fosse um grupo etil, é diferente desse grupo metil. E aqui para nós estamos diante de um carbono chamado de carbono quiral. O carbono quiral é aquele que apresenta para nós 4 ligantes diferentes. Espera aí, professor, como que é? 4 ligantes diferentes. Se nessa estrutura, galera, nós apresentarmos um carbono que tem ali 4 ligantes diferentes, ele é chamado de carbono quiral ou carbono assimétrico. Isso tem a tendência de aparecer em provas que vocês farão, tanto quanto o Enem, o vestibular, algum concurso de carreira militar, isso pode aparecer para vocês. Se vocês estiverem mais a fundo nesse conteúdo, isso é chamado de isomeria óptica. Quando nós temos um carbono quiral, um carbono assimétrico, ele apresenta uma isomeria óptica. Tudo bem até aqui? Bora para mais exemplos? Vamos lá. Os álcoois, galera, eles também podem apresentar um tipo de classificação, como álcool primário, álcool secundário, álcool terciário. Professor, o que depende? Depende do tipo de carbono que ele está pendurado. Olha o que eu quero que você veja, ó. Apareceu para nós essa nomenclatura, pentan-1-ol. Lembrando que poderia ser um pentanol. Você concorda que nesse caso eu teria 5 átomos de carbono, no carbono de número 1 tem um OH pendurado? Repare, galera, que esse H aqui do lado esquerdo, que está a minha hidroxila, ele é um carbono primário. Como ele é um carbono primário, esse álcool aqui, ele é chamado de álcool primário. Professor, então calma. O álcool primário é quando o OH está pendurado a um carbono primário? É exatamente isso. Imagine, galera, que apareceu o nome assim, ó. Pentan, vê se você concorda comigo, 3-ol. Pentan 3-ol são 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, com ligações simples. Só que olha a diferença, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse 3-ol quer dizer que a hidroxila está pendurado no carbono de número 3. Então aqui vai ter uma hidroxila pendurada. Eu quero que você veja que esse carbono aqui, ó, que nós estamos colocando de azul agora, ele é um carbono secundário. Ele é um carbono secundário porque ele está ligado no carbono da esquerda e no carbono da direita. Mesmo que eu complete aqui com o hidrogênio, ele continua sendo um carbono para nós chamado de carbono secundário. Automaticamente, esse álcool aqui, ele seria chamado de álcool secundário. Professor, o que é um álcool secundário? É aquele que apresenta uma hidroxila ligada a um carbono secundário.
Professor, então calma. Você quer dizer que o álcool terciário tem uma hidroxila e um carbono terciário? É exatamente isso. Veja só como ficaria. Aí apareceu, galera, um composto com essa nomenclatura, ó. Aí tá assim para nós, tá? Ó. 2-metil, aí veio X, ligação simples AN, no carbono 2 tem um álcool pendurado, hexan 2-ol. Concorda que, nesse caso, nós teríamos X são 6 carbonos, 4, 5, 6. Então tem uns 6 carbonos, no carbono de número 2 tem um metil pendurado. Vocês lembram que o metil, galera, é um CH3 pendurado? Professor, e calma aí. O que é esse 2-ol? Quer dizer que existe uma hidroxila no carbono de número 2. Automaticamente, o OH também vai estar no carbono de número 2. Professor, eu posso contar daqui para cá agora? Não. Se eu falei que esse é o carbono de número 2, essa é a minha nomenclatura para todos. Eu preciso que você veja, ó. Esse carbono, galera, que aqui está de azul, ele é um carbono chamado de carbono terciário, porque ele está ligado no carbono da esquerda, no carbono da direita e no carbono aqui de baixo. Quer dizer que, nesse caso, nós estamos diante de um álcool chamado de álcool terciário. Lembrando que o álcool terciário é aquele que a hidroxila está ligada em um carbono terciário. Na hora que você estiver montando essa fórmula, não esqueça de completar com os átomos de hidrogênio. Aí você me pergunta novamente, professor, esse carbono de número 2, ele é um carbono quiral? Não, porque esse grupo aqui da esquerda é igual ao grupo que está aqui embaixo. Como esses dois são iguais, ele não é para nós um carbono chamado de carbono quiral. Tudo bem até aqui? Galera, essa é a nossa aula falando sobre álcool. Dê uma estudada, conheça as funções orgânicas. É muito capaz que você vai prestar uma prova e aparecerá funções orgânicas. Tá ok? Eu espero que você tenha curtido essa aula. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Vamos desbravar essa química que o pessoal fala que ela é muito brava. Química não tem nada de bravo, galera. Vem com a gente que vai ser bem legal. Tchau, tchau. Até o próximo encontro.